Fez isso porque tá gastando muito com ele. Você não lembra, né? Que o rancho desse mês quem fez foi ele, né? Mas você que não lembra obrigação disso? dele, né, meu bem, que ele fez. Mas olha, você fez eu não comprar minhas roupas que eu queria comprar na internet. Já chega. Eu não quero saber nada disso, não. Peça desculpa pro meu irmão, que isso não se faz, não, cara. Não, desculpa não, meu Caminha, amor. peça logo. Se você mandar ele embora, eu peço. Eu não vou mandar meu irmão. Se você reclamar muito, você vai embora. Tá, tudo bem. Desculpa então, Surinho, desculpa. Agora vai pra dentro de casa. Ô, meu irmão, me desculpa aí, cara. Pelo que aconteceu aí, eu fico até com vergonha. Me desculpa. Agora pode ir lá no teu trabalho aí, cara. Me perdoa. Não, meu irmão, não se preocupe não, tá bom? Eu já tava pensando mesmo em sair da sua casa. Eu já até aluguei um apartamento. Quando eu sair do meu trabalho, eu já vou pra lá, tá? Não se preocupe não. Eu já entendo tudo o que está acontecendo, né? Porque a sua mulher, ela já vinha implicando comigo há muito tempo. E tudo isso que ela fez, né? Eu sei que não foi algo bonito que ela fez, mas